onde as portas estiveram fechadas em muitos lugares, essa se abre para muitas outras, em razão disso, também serem abertas. E Vossas Senhorias dão uma contribuição muito grande ao país. Parabéns a todos. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado ao deputado Marcos Rogério, que muito bem representa o seu glorioso estado de Rondônia aqui nessa casa. Eu quero passar agora a palavra ao deputado Eliseu Dionísio, do Solidariedade do Mato Grosso do Sul. Senhor presidente, inicialmente peço para que acrescente no tempo de líder. Acrescentado 8 minutos. Quero, primeiramente, cumprimentar o deputado Sóstenes, que agora assume a presidência dos trabalhos, cumprimentar o propositor dessa audiência, deputado Marcos Feliciano, que viu, ao longo da sua militância, teve essa preocupação e conseguiu enxergar esse nicho que tem sido esquecido e muitas vezes tem sido sufocado pelo poder público e por algumas comunidades. Quero cumprimentar a todos da mesa, na pessoa da nossa ativista e psicóloga Marisa Lobo. Quero dizer, Marisa, que você me representa. Não só a mim, não só as pessoas que estão sentadas nessa mesa, mas você representa dezenas de milhares de indivíduos que por alguma situação da vida fez uma opção e que também, depois de feita a opção, voltou atrás e que tem enfrentado preconceito. Eu quero, sem polemizar, eu quero dizer uma frase muito conhecida, acho que no Brasil, de um autor desconhecido, que diz assim, Ezequiel Teixeira, fala assim: ser gay era crime, depois passou a ser aceito, agora passou a ser um direito, vou embora antes que seja obrigatório. Essa discussão, em tom de brincadeira, está se tornando verdade. A prova está aqui. Essas pessoas que estão querendo deixar, já deixaram, obrigado, Marcos Rogério, que já deixaram, enfrentou no começo o preconceito, o abandono, e hoje continua enfrentando. E como vocês, tem muitos no Brasil, como aqui falou o nosso orador, que atende mais de 500 pessoas. Quero parabenizar cada um de vocês pelo desprendimento, pela coragem. Eu acredito que nada que eu possa falar aqui vai acrescentar ou abrilhantar tudo que vocês falaram. Eu quero deixar aqui perguntas para quem se sentir à vontade de responder, ou para mera reflexão. Hoje existe uma raiva contra as instituições religiosas. E a minha pergunta é o porquê que existe essa raiva. As igrejas só estão enchendo, ao meu ver, porque é a única instituição que está de portas abertas para aquilo que a sociedade vira as costas. E não é para questão de gênero, de sexo. É para drogas, é para o crime, para qualquer conduta que seja. Quando chega dentro de uma instituição religiosa, mesmo tendo algumas despreparadas, e aqui também reconheço, mesmo no despreparo, existe a boa vontade de acolher, de tratar, de ajudar, e é por conta disso que tem sido a única instituição a receber. Agora, faço aqui a referência ao senhor Rogério. Me assusta um conselho proibir um profissional competente, capacitado, a atender essas pessoas. E ao meu ver, quero deixar isso claro, é o meu posicionamento pessoal, de tudo que eu ouvi aqui e da leitura final feita pelas prerrogativas do Conselho, se existe uma instituição que tem um sentimento homofóbico, essa é o Conselho Federal de Psicologia. Porque se uma pessoa vai ao psicólogo, como aqui vários falaram, buscando ajuda porque quer morrer, porque não aguenta mais, e um conselho proíbe, eu não sei porque, eu acho que baixou meu microfone,
De vez em quando eles fazem. É o assunto que vai... Quando o Conselho proíbe esses profissionais de atender essas pessoas que estão buscando ajuda, eles estão dando uma sentença de morte. Graças a Deus, nós temos as instituições religiosas, que não depende de Conselho Federal, que não depende de nenhuma outra instituição humana a não ser a graça divina, para poder atender essas pessoas. Quero colocar aqui a minha tristeza. O nosso colega foi falar, e eu quero parabenizar ao presidente Paulo Pimenta, que agora reassume os trabalhos, pela intervenção, acho correto, mas eu como parlamentar posso falar. Eu tenho vergonha da Érica e do Jean não estar aqui. Eu peço, senhor presidente, eu peço para esse cidadão que já interferiu 2 ou 3 vezes, se quer ter voz, tenha voto e vem para cá, senão fique em silêncio. Eu quero dizer o seguinte, eu tenho vergonha porque a minha convicção, ela é baseada na Bíblia. E a Bíblia me fala que a verdade liberta. E eu tenho certeza que se o Jean e a Érica estivessem aqui ouvindo os testemunhos dessas pessoas que não estão aqui brincando e nem inventando história, com certeza poderiam ser impactados. Mas são covardes. Vão para a internet falar do que está acontecendo aqui sem não vir aqui participar. Infelizmente, essa conduta não agrega e não contribui para o bom andamento dessa comissão. Para encerrar, eu quero fazer uma única pergunta. Primeiro, a pergunta que eu ia fazer inicialmente já foi contemplada pela pergunta do deputado Marcos Feliciano. Qual é a situação da psicóloga Marisa Lobo? Você está caçada, não está? E o motivo dessa perseguição à sua função? Se é um motivo que você quis ajudar pessoas? Não sei. E a outra pergunta que eu coloco aqui numa reflexão que o deputado Marcos Rogério também colocou, sobre os PMEs, o PME e os planos estaduais e o plano federal. Essa Câmara rechaçou qualquer informação de gênero, discussão de gênero nas escolas. E o MEC eu acho que não entendeu esse recado. Aí ele cria uma conferência e emite um relatório. A minha pergunta fica: qual que é a validade legal desse relatório do CONAI? Tem validade do quê? E a outra pergunta que eu faço é o seguinte: uma lei municipal, uma lei estadual, pode sobrepor uma lei federal? Se essa Câmara rechaçou, quem é que pode ter a condição de recolocar em discussão na sociedade? Fica aqui, mais uma vez, os meus cumprimentos a todos que vieram aqui. Eu tenho certeza que faço aqui até uma colocação que foi um sentimento do deputado Marcos Feliciano, que essa audiência pode ser uma de milhares, que nós possamos levar essa audiência aos nossos estados, aos municípios, porque aquilo que está sendo colocado aqui, com certeza, tem muita gente na ponta passando apuro e precisa de ouvir vocês como referência, que a mudança dá certo. Se quiser voltar atrás, não é crime, não é ilegal e não tem que ter preconceito. Muito obrigado a todos. Já tivemos um bloco de 5 manifestações com várias perguntas. Pergunto aos senhores se passamos a palavra aos convidados ou se vamos seguir e depois os convidados... Melhor prosseguir. Depois eles respondem em bloco. Perfeito. Então os convidados vão anotando as perguntas, os questionamentos, na medida que eles forem ocorrendo. Com a palavra, o ilustre parlamentar do Estado de São Paulo, Major Olímpio. Senhor presidente, todos os convidados, senhores parlamentares, assessoria e a sociedade brasileira que acompanha pelos meios de comunicação, eu fiz questão de tentar compor a Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados, exatamente porque
não imaginava, mas sentia como um policial de carreira, que a comissão sempre se pautou por ser um local para se achincalhar a polícia e os policiais brasileiros. Chegando a essa comissão, e aí faço questão de dizer do meu reconhecimento, presidente, na sua postura de ter se comportado de forma isenta e respeitosa diante de todas as demandas. E como nós falamos, se a Comissão de Direitos Humanos ela tem que lutar sim pelo direito das minorias, mais do que próprio que esse seja o campo. Por ser um policial, já fui aqui achincalhado das instituições que eu sou originário, dizendo que representa as botas e as baionetas. E não vejo hoje aqui debatendo esta questão por alguns que falam. Se não consegue compreender, eu vou desenhar. Mas eu nunca faltaria aqui num debate que falasse de polícia. Exatamente para que eu pudesse colocar, mesmo que contrariado, mesmo que eu me faria presente. Então eu cumprimento o deputado Marco Feliciano. Desde o momento que nós conversamos em relação aos objetivos desse debate, essa audiência, por estar aqui presente. Por quê? A nossa sociedade, ela é induzida, sim, e ela tem o lado preconceituoso, sim. Existe uma piada que ela se coloca até preconceituosa, e é uma verdade, esse preconceito, repetida por todos nós, brasileiros. 3 coisas que existem, mas nunca ninguém viu: enterro de anão, filho de prostituta chamado Júnior e ex-gay. Ah, mas não se constrói caixão para anãos. Não dá para identificar quem é o pai do Júnior. E não existe ex-gay. A presença de vocês hoje aqui muda muito os conceitos dos brasileiros, o meu particularmente. Primeiramente, pela coragem. Pais, mães de família, que disseram que por múltiplas razões tinham um direcionamento na vida, nas suas opções, e reconstruíram, foi a palavra que o professor utilizou. E nós temos que respeitar isso. Agora, mais do que nunca, essas pessoas vêm aqui nessa comissão, presidente, dizendo: nós somos uma minoria que sofre perseguições, que sofre o bullying, para ser mais moderno na palavra, de minorias. E o que é que essa comissão vai fazer? O que é que a Câmara dos Deputados vai fazer diante das perseguições, do bullying sofrido? Foi até dito por um dos parlamentares, e está na fala, está no olhar, está nas manifestações de cada um dos senhores. E eu não preciso perguntar se algum dos senhores recebeu os R$50 e o lanche para estar aqui? Ou coisa parecida. Não vou perguntar se recebem recursos públicos para estarem aqui fazendo depoimento. Mas uma coisa fica mais do que clara. Nós representamos aqui a Câmara dos Deputados, a voz da população brasileira. E nós temos pessoas aqui relatando a sua história de vida, o seu sofrimento, a sua força e a sua convicção. Não podemos menosprezar e amanhã
sair dizendo, ou segmentos saírem justificando, coisa de igreja, coisa dos aleluias, coisa dos evangélicos. Se a igreja, seja lá qual for a denominação, tem se apresentado como uma solução justamente na omissão do Estado. Então, se nós vamos enquadrar, se vai mudar a CID, se não mudou, se é doença, não doença, o fato é que nós tivemos depoimentos de pessoas aqui, e seria importante ter o contraditório. Para mim é covardia e é covarde quem faz o depoimento. Leão de internet. Sabe nos escrachar na internet. Sabe denominar. É a bancada da bala, é a bancada da Bíblia. Mas não tem coragem, não tem moral para olhar no olho e debater. Então, fica aqui a minha manifestação, presidente, que nós temos que evoluir. Quais serão as medidas que essa comissão vai demandar? Audiências públicas pelo país, provocar mais audiências públicas, estimular o Conselho de Psicologia, audiência pública, com cientistas que debatem o contraditório ao posicionamento. Está aqui no nosso papel fazê-lo. E eu vou embora de alma lavada. Assisti inúmeras vezes o achincalhamento da polícia, de segmento da sociedade, do Marco Feliciano, por causa que encabeçaria a cura gay. Só que hoje eu vejo a grande figura do presidente assumir o seu papel, que foi eleito como presidente, contrariado ou não, mas a covardia e a omissão de todos os demais que vem aqui achincalhar aqueles que não podem se defender. Deputado. Nesse momento, chegou a defesa e nós estamos mais do que prontos do debate. Hoje a Comissão de Direitos Humanos é a comissão dos direitos de todos os humanos, de todas as pessoas, de todas as opções. Muito obrigado. Deputado Pastor Ezequiel, a mesa está sendo um pouquinho tolerante com o tempo, mas vai pedir também que os deputados tenham uma certa, senhor presidente, compreensão, para não se estender demais. Eu estou inscrito, né? Conte comigo, senhor presidente. Está escrito Pastor Ezequiel, João Campos, delegado Éder Mauro, Sósteres Cavalcante, Keiko Ota, Delmo Leão, Pastor Franklin, Silas Freire, Flavinho e deputado Bolsonaro. Deputado Pastor Ezequiel. Pode contar comigo. Desculpa. Deputado Ezequiel Teixeira, pode ser tranquilo. Pode ser Como? Deputado Ezequiel Teixeira. Deputado Ezequiel Teixeira, não vou mais muito obrigado. errar. Mas me honra, você é um pastor e um apóstolo. Quando me referir, vou chamar de apóstolo Ezequiel. Obrigado também, igualmente. Assim, eu fico honrado com todos esses títulos que eu não mereço. Na realidade, eu quero parabenizar aqui essa audiência. Eu creio que no dia fui um dos que votei a favor dessa audiência. E se não me falha a memória, até subscrevi. Se não subscrevi, devia ter subscrito essa. Porque está muito bom o negócio. Muito bom, uma oportunidade muito linda de haver esclarecimentos. E eu já saberia que isso iria acontecer. Porque a gente verdadeiramente vive nesse meio, vive desses testemunhos, ouvindo quase que diariamente esses testemunhos. Parabenizar, né, a todos os nossos queridos palestrantes. Parabenizar o Rogério Silva, o Robson. O Robson, a gente tem que ter cuidado com o Robson, tem que cumprimentar ele de longe. O homem está uma fera. Parabenizar, Deus abençoe você, foi muito corajoso. A Raquel, né, que trouxe depoimento brilhante aqui. A guerreira Marisa Lobo, né, que tem aí enfrentado tantas lutas, tantas batalhas. Também o emocionado, querido Arley, que estava aqui
passou para nós nesse sentimento, perseguido Claudemiro. Caramba, que luta, hein, Claudemiro? Que encrenca que você foi arrumar, hein? Misericórdia, mas Deus é contigo, Claudemiro. Você é mais que vencedor sobre todas as coisas, né? O nosso querido Joide também, poxa, que testemunho. Quando você pegou aquele banner e lançou aquilo, misericórdia, estremeceu esse plenário aqui. Muito legal, muito legal. Contra fatos não há argumentos. É fato, não tem argumento, não existe argumento. E a gloriosa esposa também, nossa Ana Paula Alves, né, que corajosamente veio defender aqui e dar um testemunho tão lindo do seu esposo. Parabéns, parabenizar ao deputado Marco Feliciano, que eu vi a luta que ele passou, muitas pessoas eram contrárias, achavam que era só holofote, acharam que, enfim, ia criar uma polêmica tremenda. Bom, em síntese que nós ouvimos aqui, eu pude anotar que houve abuso e orfandade. É isso aí a síntese disso. Foi a causa de tudo que aconteceu com vocês, abuso e orfandade. E por causa disso eu quero contestar veementemente essa resolução do CFP. E contestar o parlamento brasileiro e toda a sociedade brasileira. Tem que contestar isso. Que força é essa? Que poder é essa? Que autoridade é essa de sobrepor até a OMS, a CID, e dizer que vocês não podem tratar? Aí vem a peixa para cima da igreja. Porque, como já foi dito e redito aqui, a igreja está sempre de braços abertos para a sociedade. A igreja é uma coluna nessa nação. A igreja é um instrumento de bênção nessa nação. E, para muitos, virou patinho feito. Lamentavelmente, quando eu cheguei aqui, o primeiro discurso que eu ouvi aqui foi que nos púlpitos das igrejas eram feitos homofóbicos, criados e formados homofóbicos. Foi decepcionante. Foi justamente a mesma deputada do PT que falou isso aqui, que deu essa declaração infeliz, que essa audiência seria um escárnio, um circo, um espetáculo macabro, né? Isso aí, na realidade, foi de uma infelicidade tremenda. Então, visto que está mais do que comprovado que essas pessoas, e caracterizado que essas pessoas precisam de terapia, nós precisamos protestar. Nós precisamos ir contra veementemente essa decisão. Quem é que fez essa decisão? Como é que foi feito isso? Quem compõe aí? São héteros? São homossexuais? São transexuais? Não sei, é tanto nome que a gente se confunde. Quem que pegou e elaborou isso, que está se sobrepondo, inclusive impedindo até o direito do profissional trabalhar, do profissional exercer a sua função, a ponto de ser cassado? Isso não é democracia, nem aqui nem na China. Isso é ditadura. Isso é uma coisa muito séria. Isso é uma ditadura. Ditadura mesmo. Eu sou advogado e tenho liberdade de expressão nessa nação, liberdade de trabalhar. Misericórdia. Eu quero insistir a todos que lutemos, continuemos a lutar por uma sociedade mais justa. Todos nós que lutamos por essa sociedade mais justa, vamos continuar amando, mesmo que sendo odiados, repudiados, maltratados, como nós temos sido nesses últimos dias. Nós, evangélicos, somos mais de 45 milhões nessa nação e precisamos ser mais respeitados pelos prestimosos trabalhos que fazemos nessa nação. Trabalho que o Estado não consegue atingir, que o CFP não consegue atingir, a OAB não consegue atingir, talvez o Parlamento não consegue atingir, nós conseguimos atingir como igreja aqui na face da terra. Muito obrigado. Vamos continuar amando mesmo sendo odiados. Mesmo enfrentando essas infelizes declarações. Essa audiência é um escárnio, um circo, um espetáculo macabro. Quero terminar o meu discurso conclamando aos deputados e vereadores que com certeza verão essa audiência pública a derrotarem essa ideologia de gênero desse plano esdrúxulo Plano Nacional de Educação. Muito obrigado. Com a palavra, o deputado João Campos.
Presidente, qual o tempo, por favor? Presidente, qual o tempo, por favor? Presidente, qual o tempo, por favor? 3 minutos. Bom, desejo cumprimentar o nosso presidente, Paulo Pimenta, cumprimentá-lo pela forma como conduz essa audiência pública, com isenção, com respeito ao regimento. Cumprimentar o deputado Marco Feliciano pela iniciativa de propor a realização dessa audiência pública. Cumprimentar todos os convidados que aqui comparecem, uma atitude de destemor, mas convencidos de que vindo aqui estão dando uma colaboração de interesse público, de interesse da sociedade. Entendem que vindo aqui, dando testemunho pessoal, relatando a sua experiência de vida, estão dando uma contribuição com este parlamento e com a sociedade. Parabéns a cada um de vocês. Tenho o privilégio de conhecer alguns, me relacionar com alguns, e a estes, inclusive, eu quero dizer que é um prazer reencontrá-los. O tempo é breve, mas queria dizer que eu sou o autor do PDC, impropriamente, Marisa, chamado de Cura Gay. Uma estratégia que os ativistas do movimento LGBT utilizaram para buscar derrotar o projeto. Dar-lhe um nome pejorativo para desqualificar o projeto e o autor e, com isso, tentar inviabilizar o projeto. Isso ficou muito claro desde o início. O governo achou bom, a grande mídia achou bom, me parece que o Conselho Federal de Psicologia achou bom, daí por diante, não é? O meu partido achou bom, não é? PSDB, ok. Mas eu sustentava já de início o seguinte, que a Constituição diz que ninguém é obrigado a fazer algo ou deixar de fazer, a não ser em razão de lei. E não existe nenhuma lei que impede, não é, que alguma pessoa desejando procurar um profissional, não apenas de psicologia, de qualquer área, não faça. Não existe lei. E esse princípio é a cláusula pétrea, é direito fundamental, está na Constituição brasileira. Desde que apresentei esse projeto, sustentei que o Conselho Federal de Psicologia, através dessa resolução 01 de 99, diminuía o profissional de psicologia e ofendia um princípio que também está na Constituição brasileira, que é do livre exercício da profissão. Na minha compreensão, não cabe a qualquer conselho que tem uma função fiscalizatória e regulamentadora, não é, alterar o texto constitucional para, através de resolução, limitar o livre exercício da profissão. E é o que fez a resolução 01/99 do Conselho Federal de Psicologia. Portanto, uma grave ofensa à Constituição da República e, como disse o deputado Bolsonaro, diminuindo, limitando o direito ao exercício profissional dos psicólogos. Estranhou e causou espécie os psicólogos não reagirem, mas ao mesmo tempo entendi. A mera reação era objeto de processo do Conselho. Não é? Estranho. Bom, a primeira audiência realizada na comissão, não me lembro se nesta ou se na Comissão de Seguridade Social e Família para discutir esse PDC, o Conselho Federal de Psicologia convidado aqui não compareceu para trazer a sua contribuição, enfim. Mas, naquele tempo, o relator era o deputado, na Comissão de Seguridade Social e Família, o deputado Roberto Lucena, que está licenciado dessa casa, servindo ao Estado de São Paulo na Secretaria de Turismo. Mas me permita ler aqui apenas uns 2 parágrafos do voto dele, que me parece muito oportuno. Diz ele: no entanto, segundo o Conselho Federal de Psicologia, qualquer psicólogo que trabalhe com aqueles que desejam deixar de sentir atração por pessoa do mesmo sexo e se pronunciar publicamente sobre o assunto e colaborar com eventos está sujeito à punição, o que inviabiliza o exercício profissional de inúmeros psicólogos. Além deste posicionamento não estar calcado numa realidade onde existe uma demanda espontânea de pessoas que procuram profissionais, como também de grupos de apoio e mútua ajuda que trabalham seguindo o mesmo modelo que, por exemplo, os alcoólatras anônimos, grupos que também parecem estar na mira do Conselho Federal de Psicologia. O representante do movimento LGBT, ouvido na Comissão de Seguridade Social e Família,
em audiência pública, afirmou e reafirmou que o Conselho Federal de Psicologia já denunciou ao Ministério Público várias instituições de apoio a pessoas que voluntariamente desejam deixar a atração sexual por pessoa do mesmo sexo. Quanto aos profissionais de psicologia, este mesmo representante do movimento LGBT orientou os militantes homossexuais presentes na audiência no dia 27 de novembro daquele ano a denunciarem os profissionais que apoiam pessoas que voluntariamente desejam deixar a atração sexual por outras do mesmo sexo. Que diga a Marisa, não é, Marisa? No seu testemunho. Ora, se o Conselho Federal de Psicologia impede os profissionais de atenderem e ajudar as pessoas que estão desconfortáveis com a homossexualidade, se o movimento LGBT orienta a denunciar os grupos que se propõem a ajudá-los, o que será dessas pessoas que sofrem com seus conflitos internos? O que se fará com as pessoas que precisam de ajuda? Isso já foi dito aqui, não é? Mas o que eu queria ressaltar é que, de repente, o Conselho Federal de Psicologia, além de não ajudar, adota iniciativas para impedir que outros ajudem. É um absurdo, algo da irracionalidade, não é? Não dá para compreender. E já foi dito aqui, graças a Deus que as instituições religiosas existem, com a formação cristã, que é do acolhimento, que é do amor, que é do amparo, que é de ajudar. Se não fosse elas, o que seria de vocês? E de tantos outros que têm o mesmo desejo, em função das dores, dos traumas que sofreram daí por diante, não é? E é lamentável, num instante em que nós vivemos num país onde a nação é quase toda ela religiosa, e de formação cristã, alguns setores da mídia, da sociedade e do governo buscam disseminar um sentimento antirreligioso, como se a religião fosse algo ruim, pernicioso, que faz o mal, e que quem é religioso é atrasado, é retrógrado. Dizer isso é como que pregar, que amar, que ajudar, que estender a mão, que acolher, é algo também que não pode ser da convivência social. Um absurdo, um contrassenso. Mas estão pregando isso no Brasil. Setores da grande mídia, setores do governo, setores dos mais diversos. Um absurdo. O que seria do Brasil se não fosse a religião? Independentemente do aspecto transcendental dela, apenas pelos valores, pelos princípios que se prega, que ensina dentro do lar, que ensina dentro das igrejas, das sinagogas, e por diante, e em outros espaços, não é? Eu sei que meu tempo está se exaurindo, estou apenas contando aqui com a generosidade do presidente Paulo Pimenta, mas eu queria encerrar minha fala, para não abusar, mais uma vez, cumprimentando todos vocês, dizendo ao Claudemiro, com quem já tive a oportunidade de conversar, que as informações que você traz aqui é de uma pertinência tremenda e que coloca setores do governo dessa casa em xeque. Eu, particularmente, preciso sentar com você, quero me inteirar de todas essas informações, ter todos esses documentos, porque isso está a exigir providências deste parlamentar, desta comissão, desta casa e de outros setores. Não podemos permitir que situações como essa continuem prevalecendo com financiamento público e ainda de forma duvidosa. Então, muito obrigado pela realização dessa audiência. Obrigado, delegado, o deputado João Campos. Com a palavra o delegado Éder Mauro. Senhor presidente, senhores convidados, parabéns pela coragem de vocês, senhores colegas deputados e pessoas da plateia. Senhor presidente, hoje nós estamos tratando aqui a questão que o Brasil hoje vive plenamente, que é exatamente as questões de intolerância. Eu tenho a certeza que eu, como parlamentar, e muitos dos colegas aqui, condenam as questões de intolerância, as questões de preconceito contra os homossexuais, contra aqueles que são dos movimentos LGBT, e eu tenho amigos que praticam esporte, que no meu trabalho sempre tiveram essa condição de escolha e nunca tive problema. Mas tenho também contra aqueles que são contra os heterossexuais, contra aqueles que são ex-gays, contra aqueles que são por questões religiosas. E Sóstenes, eu sou católico, não praticante. Frequento, vez ou outra, a igreja
evangélica com a minha esposa, porque ela é da igreja evangélica. Mas as questões das intolerâncias me diz respeito mais às questões de abuso. Como, por exemplo, os abusos que vocês declararam aqui. Como, por exemplo, os desrespeitos feitos por meia dúzia de pessoas que no movimento LGBT em São Paulo ofenderam toda uma família brasileira pela fé religiosa e que acredita num Deus. Caso, inclusive, repudiado por pessoas de escolhas gay, em vídeos. Condeno as cartilhas que alguns querem introduzir nas escolas para querer ensinar nossos filhos, nossas crianças, a ter tendências homossexuais. Isso nós não podemos aceitar. Isso fere a família. Mas para mim, senhores deputados, que estou aqui pela primeira vez representando o povo do estado do Pará e hoje o povo brasileiro, para mim, a proposta mais monstruosa que já vi nessa casa e que destrói a família é a proposta que eu desenterrei e que está aqui nessa comissão, que infelizmente não estão aqui porque eu não costumo falar por trás, como falaram em mim na outra sessão, dos deputados Jean Williams, que eu queria que a família carioca pudesse ver, que talvez muitos não saibam, e da deputada Érica Cocai, que eu gostaria que muitos daqui do distrito pudessem saber, porque talvez muitos não saibam. Uma proposta que, por questões de gênero, pessoas de 18 anos que queiram trocar o registro, podem pelo projeto. Pessoas abaixo de 18 anos que queiram trocar o registro, podem pelo projeto com os pais presentes. E se os pais não quiserem, até uma criança pode ir na Defensoria Pública e exigir isso. Mas não é o pior, minha gente. O pior é que pelo mesmo projeto, pessoas de 18 anos que queiram se submeter à intervenção cirúrgica para a troca de sexo, podem pelo projeto. Crianças, se quiserem se submeter a intervenções cirúrgicas, poderão com a presença dos pais. E se os pais não quiserem, deputado Sóstenes, eles podem procurar a Defensoria Pública e fazer a troca pelo SUS de forma sumaríssima. Isso é uma monstruosidade, isso é um desrespeito com a família. E meu amigo, família foi a única cláusula pétrea no meu entendimento que Deus criou e homem nenhum pode modificar. Obrigado, senhor presidente. Deputado Sóstenes Cavalcante. Senhor presidente, demais colegas deputados, convidados a essa audiência pública e público presente. Aos convidados quero inicialmente cumprimentar somente duas pessoas na mesa para não me alongar no tempo, mas uma pessoa que eu já conheço há algum tempo, que é o Joy de Miranda, pastor, que conheço sua família e sua história de vida. E também Marisa Lobo. Com vocês eu cumprimento todos aqui nessa mesa. Antes de mais nada, eu gostaria de dizer da minha admiração ao presidente, e quando, respeitando inclusive a fala do deputado Bolsonaro, me dirigi, é porque para mim essa sessão hoje, separamos aqui o joio do trigo. Aqui nós começamos a ver quem é ou quem não é. Porque quem fala e não bota a cara é covarde. Quem não está aqui hoje é covarde. Eu não gosto de falar de ninguém na ausência, porque eu quero o mesmo respeito comigo, não falo de mim na ausência. Eu não vou citar nomes só por isso, senhor presidente. Mas Vossa Excelência, que é do PT, e aí eu vou fazer justiça, não se furtou e não fugiu, está aqui presidindo essa comissão. Os outros, eu não vou citar nem partido e nem nome, mas Vossa Excelência sabe muito bem quem é. Eu quero só dizer que eu admiro e respeito a profissão do deputado Tiririca. Ele é palhaço por profissão. Agora, dizer que quem está aqui hoje é palhaço e que isso aqui é um circo, se puder aumentar, eu agradeço.
Tire o som por quê, presidente? Agora sim, se puderem entender que isso aqui, nós não somos palhaços, e que isso aqui é a Comissão de Direitos Humanos, não é circo, como disseram. E por último, dizer a cada um dos senhores e senhoras que estão aqui hoje dando seu depoimento, que o espetáculo aqui hoje, quem promove, são vocês. Realmente, hoje isso aqui é um espetáculo, promovido por vocês. Quero aqui parabenizar os militantes LGBTs corajosos que estão aqui. Parabéns a vocês. E acho que quem deveria estar aqui com o mandato de deputados são vocês, não os covardes que fugiram. Vocês sim. Vocês têm meu respeito. Os que fugiram, não. Covarde, por favor, senhor presidente, mantenha minha palavra. Covarde, eu não vou respeitar na ausência aqui, eu só não vou citar o nome. Mas vocês deveriam estar aqui com o mandato porque vocês têm coragem de botar a cara. Parabéns a vocês. Agora eu gostaria de terminar minha palavra, senhor presidente, para respeitar o tempo, apesar que não foi marcado ali, dizer, já acabou? Obrigado. Só uma tolerância, senhor presidente, como todos. Dizer de que, ao separar o joio do trigo, eu gostaria de dizer que espero dessa presidência e dessa comissão uma resposta ao que nós ouvimos aqui hoje. Nós podemos deixar, e quero aqui deixar o debate ideológico de lado, mas isso aqui é Comissão de Direitos Humanos. Quem falou aqui não são extraterrestres. Quem falou aqui foram seres humanos que, assim como nós ouvimos com respeito os representantes da causa LGBT e entendo suas lutas por direito e respeito suas lutas, essas pessoas aqui pela primeira vez, porque o que nós ouvimos aqui foram deputados dizendo, inclusive Vossa Excelência, senhor presidente, que ao final desta audiência eu gostaria de deixar uma pergunta. Será que a partir de hoje, Vossa Excelência, que preside a Comissão de Direitos Humanos, entende e reconhece que existe o ex-gay? Essa é uma pergunta para o final. Senhor presidente. Senhores e senhoras. Eu posso continuar, senhor? Senhor presidente. Senhores e senhoras. Presidente, deputado Bolsonaro, deputados, senhores, o presidente tem condições de conduzir os trabalhos. Calma. Gentileza. Posso concluir, senhor presidente? Todo prazer. Só para terminar, dizer que espero dessa presidência que primeiro preside essa comissão, reconheça que existe uma minoria da minoria que geme nesse país e clama e que sofre preconceito tanto quanto os que lutam pelos direitos LGBTs. Eles precisam que essa comissão encampe a luta deles. Para terminar, senhor presidente, eu gostaria só de falar de duas coisas. Porque nós ficamos, às vezes, aqui em comissões só nos debates. E nós precisamos, senhor presidente, colegas e deputados, sair só do debate, das discussões acaloradas ou menos acaloradas para ações. E eu aqui, senhor presidente, concluo, depois de ouvir esses testemunhos, que eu só conhecia o Jorge, eu não conhecia os demais, passei a conhecer hoje, de que a ausência de políticas públicas do Estado para os ex-gays tem uma lacuna e que eu, como parlamentar, quero preenchê-la. Minha assessoria, a partir de hoje, no mais breve, curto espaço de tempo, vai preparar algo que eu questionei muitas vezes. Por exemplo, eu questionei por que o prefeito de São Paulo fez o Bolsa Crack. Eu questionei por que ele fez o Bolsa Prostituta. Eu nem sei se tem um travesti, estão falando que tem. Tem lá um monte de bolsa. Eu questionava um pouco dessas bolsas. Mas hoje eu entendo pelo testemunho de vossas senhorias. E esse parlamentar, a partir de hoje, no mais breve curto espaço de tempo, vai protocolizar, junto à Câmara dos Deputados, um projeto pela dor de vocês e de milhares que não tiveram a mesma coragem de vir aqui botar a cara, um projeto de bolsa ex-gay. Eu vou fazer isso por respeitar a dor de vossas senhorias. Para concluir, senhor presidente, só perguntar ao representante do Conselho de Psicologia, Dr. Rogério,
Doutor Rogério, a resolução 199 do Conselho tem aí uma série de questões que impede os membros... 0199, obrigado pela correção. Obrigado. Eu só gostaria de saber e entender, porque a palestrante Marisa Lobo, que aqui está, sofreu um processo de cassação no seu estado e lá ela foi cassada. Foi à justiça, conseguiu continuar com o seu registro psicóloga. No final, ela agora recorreram para o Conselho Federal de Psicologia. Ela conseguiu, ou ao bom senso do Conselho Federal de Psicologia, não cassou e aplicou a ela uma advertência. Mas Vossa Senhoria votou pela cassação dela. Eu gostaria de saber o porquê. Essas são minhas palavras. Muito obrigado, senhor presidente. Deputada Keiko Ota. Presidente, quero começar aqui prestando meu total apoio a todos os seres humanos que sofrem qualquer tipo de discriminação ou preconceito. Estou convencida de que um dos motivos que geram a violência é a impunidade em nosso país. E o preconceito, o bullying e a discriminação contra o nosso povo. Eu ouvi atentamente aqui os relatos do Arley, do Claudemiro, também vi a Raquel e todos. Eu vi que tudo na vida existe uma causa. Ninguém nasce homossexual, gays. Então, para isso, vi atentamente o Arley falando que ele foi rejeitado pela mãe, e isso causa um problema muito sério quando acontece na infância. A ausência do pai, a figura paterna é de extrema importância na construção da personalidade, caráter do indivíduo, né? E é muito importante porque o pai e a mãe é a voz. Eles não têm noção de Deus, mas tem essa coisa, o porto seguro que são os pais. E senão eles vão ter uma situação igual que vocês passaram, e pode ajudar muito, porque isso é um trauma. Nós temos duas mentes, o consciente e o subconsciente. O consciente é o que nós estamos fazendo agora. O subconsciente, ela entra tudo sem a nossa ordem e não apaga facilmente. Tristeza, sofrimento, muitas crianças assistiu violência dentro de casa e leva no subconsciente. E quando ela chega a uma idade adulta, ela vai externar esse sentimento negativo de uma forma violenta, prostituindo, se drogando e até mesmo mudando o sexo. Então, é de extrema importância o atendimento psicológico para essas pessoas, né? Porque, tenho certeza, o nosso objetivo é que todos sejam felizes. E tem a escolha também, tem o livre-arbítrio. Nós estamos aqui, por isso eu quero parabenizar mais uma vez e que criam mais pessoas que querem fazer esse trabalho, né? Levar a luz aonde precisa ser levado. E acho que essa comissão e o deputado Feliciano foi muito feliz em trazer esse debate, e é mais uma opção e para ajudar o maior número de pessoas. Então, parabéns a todos, e eu acho que esses profissionais da psicologia precisam realmente ajudar essas pessoas que querem viver felizes. Muito obrigada. Deputado Adelmo Leão, ilustre representante do Estado de Minas Gerais. Senhores deputados, deputadas, eu quero inicialmente parabenizar a comissão e o presidente por este debate que está ocorrendo aqui hoje, e a minha expectativa é que essa questão possa ser debatida, discutida mais amplamente. Nós estamos aqui, todos nós, como aprendizes. Eu considero que não tem ninguém que é proprietário do inteiro domínio do que significa a realidade brasileira, o que significa o homossexualismo, que não é modismo,
nós não podemos admitir como modismo, é uma realidade que está colocada no país, que ainda em grande escala sofre as consequências do preconceito, da discriminação na condição de homossexuais, e sofrem também aqueles que, sendo homossexuais, fizeram opção para retomar uma outra condição. Então, quando eu trato desta questão, eu quero levar em consideração a questão do preconceito como o mal que existe e que tem que ser combatido em todas as dimensões, em todos os lugares. E aí também dá para a gente fazer, eu quero fazer aqui algumas considerações. Primeiro, que a academia, Claudemiro, eu também venho da academia. Eu fui professor de fisiologia durante um bom tempo. Eu estudei as questões de como a fisiologia, o desenvolvimento do feto, sofre as consequências, não do sentimento da mãe, mas das variações, das variáveis biológicas, químicas que ocorrem na intimidade e no processo de desenvolvimento do feto. Em que a química também determina na dimensão e dependendo do tempo em que ela atua, no tempo e na quantidade que ela atua, ela estabelece também uma estrutura biológica e eu posso dizer mais ainda, do próprio sentimento. Nós não estamos isolados disso. Então, a questão é muito mais profunda do que a gente tratar desta questão de mudar ou não de lado. Dizer que ninguém nasce homossexual, não é uma verdade absoluta. Não é uma verdade absoluta. Ninguém aqui pode afirmar. E ninguém pode afirmar que não seja uma vontade de Deus, que Deus quer só do jeitinho que a gente pensa e do que a gente defende. Deus certamente nos coloca nessa situação das diferenças tão profundas que nos mais de 7 bilhões de habitantes, de seres humanos neste mundo, nós não temos dois iguais. Nós não temos dois iguais. Então nós não podemos ousar dizer que aqui o testemunho de cada um e o testemunho de todos vocês possa ser o parâmetro e o paradigma para a gente dizer que tem que ser do jeito que vocês colocaram aqui. Que cada um é uma verdade que precisa ser respeitada, profundamente respeitada. Não dá para nós dizermos aqui que em função da mudança de opção, de deixar de ser homossexual e assumir uma outra condição, é que nos faz feliz. Eu posso afirmar para vocês que perguntando a muitos que eventualmente num determinado momento da sua história se fez opção por ser homossexual, certamente ele fez para ser feliz também. Então o termo felicidade, ele não cabe a uma condição de mão única. A felicidade não pode ser a nossa medida para justificar que isso seja uma doença ou que a gente tem que mudar de lado, que a gente tem que tratar de modo diferente os outros. Eu quero ainda dizer, e não existe nenhuma base científica para dizer que o abuso, a pedofilia, o abuso, é automaticamente traduzido numa transformação na indução da homossexualidade. Certamente é uma variável importante que merece ser analisada. Mas nós não podemos afirmar que todos os homossexuais foram fruto dos abusos. Então não é essa uma afirmação, certo? Todos que vocês estão aqui. Mas nós não podemos dizer para os milhares, milhões de pessoas que estão nessa condição que foi abuso. E certamente não foi. E a gente também não pode dizer que o abuso leva à homossexualidade e a questão da homossexualidade seja sempre fruto do abuso. Não é, é fruto de outras variáveis conjunturais. Mas eu que estou dizendo. É das análises que eu estou fazendo para que, eventualmente, essas questões, essas variáveis não sejam depois traduzidas e conceituadas deste modo. Eu quero... Senhores, o deputado Adelmo vai ter a mesma audiência dos demais colegas que tiveram a oportunidade de se manifestar. Eu estou aqui para debater com vocês de maneira muito importante que... Eu estou aqui para debater com vocês como cristãos. Né? E estou aqui para debater, inclusive, levantando uma questão que para mim foi um dos momentos mais extraordinários do processo civilizatório da religião cristã católica,
quando o nosso Papa, o Francisco, veio reconhecer, né, e pedir perdão pela pedofilia como ato grave, que eu acho que não é só entre católicos que acontece isso, não. Certamente acontece entre outros, né, seres humanos de outras categorias, de outras concepções, em que a pedofilia é um mal que precisa ser combatido. O abuso é um mal que precisa ser combatido. O preconceito é um mal que precisa ser combatido. E quando eu falo em preconceito, nesse contexto que nós estamos discutindo, eu encerro só com esta consideração. Dizer que o homossexual é um doente é uma atitude preconceituosa. É isso, senhor presidente. Muito obrigado. Muito obrigado. Senhor presidente, é só para dizer que ninguém disse aqui que homossexualismo é doença. Só ele. Senhores, o bom debate é aquele que tem opiniões diferentes e todas elas são respeitadas. Ninguém disse isso, é mentira. Senhores, Isso é verdade. acho que eu vou passar a palavra de novo para o deputado Aldelmo, então, para ele poder falar de novo, que foi muito bem recebida a manifestação dele. Muito obrigado. Pastor Franklin. Senhor presidente, senhores à mesa e o nobre deputado Marcos Feliciano, parabenizar pela atitude corajosa e honrosa de trazer a público um debate que pouco é questionado, pouco era falado até então, mas que traz uma importância enorme. Enorme. Por quê? Porque uma vez a pessoa afirmando ser homossexual, pelo entendimento atual, ela está condenada a nunca mais ter o direito de dizer que não é mais homossexual, ou que mudou de opinião, ou que errou no passado. Nós sabemos que durante a formação humana, todo cidadão aqui, na sua formação humana, todas as mães, elas vão ao médico e passam por um exame chamado pré-natal. No pré-natal, o médico acompanha a gestação daquela senhora e a formação da criança até a data do parto, até a hora do parto, para verificar ali se há alguma anomalia, se há algo errado, para que se possa corrigir ou para que se possa preparar para o nascimento daquela criança. Então isso nos faz entender, e é uma realidade, o ser humano ele está em constante formação. Ele não se forma em 9 meses. Ele vai se formando, chega aos 18 anos, ele tem uma mentalidade já formada de algo, mas continua aprendendo na vida. E a pessoa tem direito também de, depois de adulto, reconhecer, ou depois de atos, reconhecer que errou. E esses que estão aqui hoje, e que percebem que foram enganados ou induzidos ao erro por um ato acontecido no passado, na época da formação de criança, elas têm o direito, sim, de vir e de provar para várias outras pessoas, várias outras que enfrentam o mesmo problema e não têm coragem de assumir que erraram. Simplesmente isso. Por quê? Porque há, sim, um preconceito para o ex-gay. É muito difícil, e eu sou pastor desde os meus 14 anos de idade. E acompanhei durante o tempo de pastor muitas pessoas que chegaram à igreja e que se declararam homossexuais e com o tempo largaram o homossexualismo e permaneceram na fé. Na fé que eu digo, na vida comum que ela queria viver. Reconheceram o erro. Então eu acho que esse debate, ele traz, da forma que o deputado Adelmo Leão falou ali, eu acho que esse debate traz a importância da verdade, da realidade humana. Nós temos que trabalhar, nós temos que batalhar, nós temos que debater isso. E não debater em guerra. O que eu quero que fique bem claro aqui para o grupo LGBT, que o que nós não queremos é uma guerra, não.
nós queremos causar um problema, nós não queremos ampliar o ódio entre o grupo LGBT e entre o grupo que defende o direito do ex-homossexual, aquele que se dedica, que percebeu que errou. Não, nós queremos um debate honesto, leal e fiel, para que todos percebam que existe, de fato, o direito de mudança de uma pessoa. E só para concluir, presidente, nós sabemos que muitas vezes a mídia, ela pega a opinião de um diretor de uma novela, de um escritor, que tem uma concepção pessoal e traz a realidade como se fosse uma realidade da vida. E isso nós temos sofrido muito, muito mesmo. Só para terminar, quando houve aquele protesto de um grande grupo de deputados do grupo evangélico, da Frente Parlamentar Evangélica, da Frente Parlamentar da Família e da Frente Parlamentar Católica, contra aqueles atos que aconteceram na Paulista, eu observei no mesmo dia à noite, procurei todos os jornais. A sessão parou por mais ou menos uns 20 minutos naquele protesto. E eu esperei, eu fiquei até 4 horas da manhã assistindo televisão para ver se um jornal sequer citava aquele movimento. E não houve. No outro dia, pela manhã, eu tornei esse jornal, foi aí que houve um relato breve de algo tão importante, de um grande número de parlamentares. Então, é importante que se abra os olhos e se perceba que nós não fazemos parte de um grupo partidarista que quer defender um pensamento, ou de torcedores que querem defender um clube. Não. Nós queremos defender a vida e o direito de pessoas que em sua formação anterior, em fase de sua formação, tiveram problemas que os conduziram a distúrbios e que hoje precisam ser corrigidos. Elas já tomaram frente que precisam ser corrigidas, mas elas estão condenadas a não aceitarem isso por causa de grupos radicais. Nós não podemos aceitar isso e nós vamos lutar até o fim para que essa casa defenda os direitos desses que aqui estão e que percebem que erraram e que, portanto, hoje se consideram são ex-gays, ex-homossexuais. Essa é a minha palavra, presidente. Deputado Silas Freire. Paulo Freire. Os caras acham que eu baixo o som, troco o nome das pessoas. Né? Silas Freire. Paulo Freire, meu amigo, está aqui presente também, é outra pessoa. Me desculpa, senhor presidente. Deputado Flavinho. Boa tarde, senhor presidente. Acho que está vendo até um certo bullying com relação à minha pessoa aqui na mesa. Por parte do senhor. O senhor está recebendo muitos elogios hoje, né? Inclusive do seu jeito de olhar. Inclusive o seu jeito de olhar já foi elogiado hoje. Senhor presidente, uma boa tarde a todos os nobres deputados, os convidados dessa audiência, todos aqueles que nos acompanham aqui. Quero iniciar dizendo que, na ocasião da votação desse requerimento, e na ocasião conversamos, eu e o deputado Marco Feliciano, a quem admiro muito, respeito muito, eu fui contrário a esse requerimento, porque no mesmo dia havia o requerimento do deputado João Willis. E deixei muito claro ao deputado Marco Feliciano que, naquele início, eu não via como bom para essa comissão a polarização das duas situações. Era o seminário LGBT que estava sendo pedido pelo deputado João Willis. E o único motivo foi esse. Sou religioso, missionário católico, pregador, muitos aqui já conhecem a minha história. Acredito piamente naquilo que foi colocado hoje por essas pessoas corajosas nesse dia. E quero aplaudir também a iniciativa e a coragem de cada um de vocês. E hoje, mais do que nunca, quero dizer ao pastor Marco Feliciano que, mais do que nunca, nós estamos juntos. Mais do que entendi muitas coisas que você me disse ao longo desse tempo. Sou um deputado novato nessa casa, como Ezequiel, tanto outros aqui, estamos aprendendo e sempre tive essa humildade de aprender. E fiz questão de, em muitas situações, não entrar num debate passional, mas como legislador trazer a minha contribuição a partir dos meus valores. O que eu trago são valores. Não vim aqui para converter ninguém,
Cada um tem a sua opção e a nossa Constituição garante isso a cada uma das pessoas. Você pode ser católico, evangélico, espírita, você pode ser o que você for, homossexual, lésbica, transgênero, hétero como eu sou, ou então ex-gay como vocês estão testemunhando hoje. A Constituição nos garante isso. E eu tento legislar sem paixão, partindo dos valores, e esses valores eu trago no meu coração muito arraigado. E quero dizer aqui que há poucos dias atrás eu defendi o deputado João Willis nas minhas redes sociais. E fui criticado, inclusive, no meu nicho católico. Sou católico de fato. Para mim, me desculpa, não existe católico praticante ou não praticante. Ou é católico ou não é católico. Eu sou católico, de fato. E defendo a minha fé, defendo os meus valores. E nas minhas redes sociais, fiz questão de defender o deputado João Willis de uma mentira que estava sendo propagada, inclusive nos meios católicos, sites, redes sociais, onde dizia de um PL dele que ia retirar trechos da Bíblia, uma coisa totalmente absurda, mas o povo não sabe disso, né? Infelizmente, começou... Não é verdade? Pois é. Mas fiz questão de defender porque não compactuo com a mentira. E eu acho que nós como cristãos, temos que também nos posicionar pela verdade, porque a verdade para nós, ela não é simplesmente uma palavrinha no dicionário, é Jesus. E eu defendo a verdade. Apesar dele não precisar da minha defesa. Quem me defende é ele. Não é? Mas... ontem, de uma forma muito especial, eu realmente entendi que a ponte que eu estava tentando construir, ela é muito difícil de ser construída, porque existe um abismo muito grande, criado por essa ditadura gaysista, por essa militância LGBT tão intransigente, que muitas vezes fica difícil a gente realmente querer construir uma ponte. O senhor presidente é testemunha do meu esforço nessa comissão, como eu tento, e eu tento sim. Eu aprendi na minha formação cristã católica, que toda pessoa, independente de sexo, raça, cor, religião, ela tem o direito à boa fama. Por isso eu defendi o deputado João Willis. Mas ontem, de uma forma muito triste para mim, eu fui fazer um pronunciamento na tribuna da Câmara, agradecendo aos vereadores de todo o nosso estado de São Paulo, por exemplo, deputado Marco Feliciano, e de todo o Brasil. Acabei de receber aqui várias notificações de vereadores, pessoas de bem, não vou nem dizer religiosos, pessoas de bem, que estão lutando para que não entre no PNE, e nos PNEs e nos planos estaduais de educação, essa abominação da ideologia de gênero. E ontem, de uma forma muito tranquila, ontem sim, hoje não tanto, mas ontem sim, bem mais tranquilo, na tribuna fiz um pronunciamento de menos de 3 minutos, agradecendo a esses vereadores pelo esforço, pelo empenho, pedindo aos prefeitos que, se por um acaso em alguma cidade houvesse passado, que vetassem, que fizessem o seu esforço. E o deputado João Willis estava no plenário. E por muito respeito a ele, até nem estendi as minhas menções, respeitando a pessoa do deputado e a autoridade, claro, também do deputado. Ao final da minha fala, depois eu recebo um vídeo, onde eu fui chamado inicialmente de estúpido, dentro do plenário da Câmara, de estúpido, de burro, porque o que ele diz é isso, né? De burro, porque uma pessoa que não tem inteligência, no jargão popular, não é um burro, né? Não é verdade? Então, fiquei profundamente chocado, né? E aqui eu não estou me fazendo de puritano, não. Faltou isso também, né? Mas, e aqui, veja bem, não estou declarando guerra a ninguém. Estou apenas me posicionando, assim como eu sempre fiz nessa casa, nesses 5 meses de mandato, com muita integridade na minha fala e com muito respeito. Muito respeito. Agora, entendi exatamente que esse abismo é muito grande. Não desisto, porque como cristão, eu pauto a minha conduta em Romanos 5,5. A esperança não decepciona. Eu creio que um dia nós vamos construir uma ponte e esse abismo vai ser unido e nós vamos de novo nos respeitar como nós devemos nos respeitar. Mas de uma forma muito especial hoje, eu quero dizer que nessa casa, senhor presidente, nessa comissão, nós vamos começar a realmente travar uma batalha para que as nossas famílias, as nossas crianças, não sejam afrontadas com esse mal, primeiramente, que se chama ideologia de gênero. Segundo, eu não vou permitir, e sei que também os meus pares nessa casa, e não falo simplesmente da bancada evangélica ou da bancada católica, os homens e mulheres de bem dessa casa, nós não vamos permitir que passem por cima da grande maioria da nação brasileira que é cristã e que não aceita esse tipo de afronta. Seja de movimento LGBT, seja de quem for. Nós respeitamos e queremos ser respeitados. E esses que hoje estão aqui, eles querem ser respeitados. Por isso, mais uma vez, deputado, hoje eu digo a você parabéns,
me uno a você, mais do que nunca, e a todos aqueles que são homens e mulheres de bem, e esses homens e mulheres de bem que aqui estão também, dizendo que nós queremos respeito, e aqueles que querem ser respeitados, que também se dê o respeito, por exemplo, como os nobres deputados, deputado João Willis e deputada Érica Cocai. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado. Quero somente deixar uma pergunta, senhor presidente, uma pergunta rápida para o Joide. Joide, aqui desculpa o nome dele? Marcos Rogério. Quero encaminhar a partir de um direcionamento dele, para não ser injusto, né, com o governo federal tem trabalhado tanto, e até mesmo os movimentos e as ONGs têm trabalhado para que o governo possa custear todas as situações que já foram apresentadas aqui, mudança de sexo e tudo mais. Eu queria que depois, se tivermos tempo, porque também já começou a ordem do dia, mas se você pudesse testemunhar como foi para você retomar o seu corpo de homem, que era a sua essência original. Como foi para você, se o governo te ajudou a mudar tudo isso que você colocou no seu corpo? Obrigado. Muito bem. O deputado Silas Freire tinha pedido a palavra e o último inscrito é o deputado Bolsonaro. Pois não, senhor presidente. Queria cumprimentar a todos os presentes. Em primeiro lugar, eu queria parabenizar a Câmara Municipal de Teresina, a capital do meu estado, que disse não hoje à teoria de gênero. Tudo bem. Parabenizar, aproveitar aqui aos vereadores da nossa cidade de Teresina que estejam agora nos assistindo ou que recebam o nosso abraço. E Fortaleza, Ceará foi ontem, viu, deputado? Sem querer interromper, também negou a ideologia do gênero, só para corroborar a Vossa Excelência. Para lhe dizer que a gente não pode... Já retiram a infância das crianças traficante, falta de escola, para retirar a infância da criança, para discutir se ela é menino ou é menino, para esquecer que ela é criança. O que é isso, né? Viva Teresina, a minha Teresina. E viva Fortaleza e tantos outros não que aparecerão pelo Brasil. Mas eu acho, senhor presidente, senhores deputados aqui presentes, que nós temos que respeitar os limites. Eu fui criado, eu sou católico, mas fui criado para amar o meu semelhante, independente da sua raça, independente da sua orientação sexual, independente do seu valor social. E assim faço. E assim gostaria que todos fizessem comigo também. Eu queria respeitar os homossexuais, eu queria respeitar os héteros, e queria ser respeitado. Eu acho que nós temos que respeitar. Aqui tem um grupo, uma minoria, como já foi citado aqui, que está querendo ser ouvida, que está querendo que o Congresso Nacional lhe escute, que a psicologia, seu vice-presidente, lhe escute. Eles estão querendo ser ouvidos. Eu tenho em meu estado, eu não tenho nenhum poder científico para dizer que o cidadão ser gay é uma doença. Eu não posso dizer isso, eu seria um criminoso se eu disser isso aqui. Eu não vou dizer isso, porque eu não tenho nenhum conhecimento científico para comprovar isso. E a maioria das teses, e me desculpe os senhores presentes, que vem defendendo, que se apresenta defendendo isso, é uma tese religiosa, e nós vivemos num Estado laico. Mas nós precisamos nos respeitar. Aqui hoje existe uma minoria que quer ser ouvida, que diz que teve problemas, que reverteu a situação. Então vamos ouvir, independente do credo. O que eu verifico? No meu estado, eu conheço centenas de pessoas que já viveram relações homoafetivas, depois voltaram para relações héteras e vivem tranquilas, e vivem bem. Então a gente tem que analisar se existem as minorias, da mesma forma que nós temos que respeitar os movimentos. Agora, eles também precisam respeitar os outros. É isso que tem acontecido. O meu espaço começa quando termino do próximo. O meu limite é assim também. Então que nos respeitemos, concluo já, presidente, que nos respeitemos, mas vamos continuar a debater. Nós não podemos cessar, porque há um movimento no país. Me desculpe a expressão, daqui a pouco vão querer me forçar a ser gay. Paciência! Paciência! E aí,
Paciência! Não é assim. Do jeito que eu não posso forçar um gay a ser hétero. Tá certo? Então a gente precisa nos respeitar e esta minoria precisa ser ouvida. Por que a ciência não se autodesafia para buscar respostas? Opcional. Por que não? É só dizer não, perseguir quem diz sim e acabou? Não pode ser assim. Muito obrigado, senhor presidente. Meu Deus, que medo. Agora medo. Como? Eu quero dizer aos deputados que podem ficar tranquilos. Não há nenhum projeto que preveja a obrigatoriedade da opção. Ela é optativa. Os senhores não precisam ficar preocupados porque ela é opcional, não é obrigatória. Deputado Bolsonaro. A resposta politicamente correta, se alguém perguntar para Vossa Excelência se é gay ou não, deve ser: ainda não. Deputado, não tem nenhum problema nesse sentido. Só muito bem resolvido. Eu não cheguei agora há pouco aqui. Tá, eu cheguei. Senhor presidente, coisa rápida, né? Lamentavelmente foi embora o Robson, que eu acabei de passar via WhatsApp uma fotografia minha e dei para minha esposa, e ela retornou. Mande um abraço para ele. A questão de um ano aproximadamente, ele foi na minha casa, almoçou comigo e ficamos a tarde toda, né? Fomos na praia, certo, conversando, a esposa dele e filhos, inclusive. Então eu tenho um profundo respeito pelo Robson, em nome dos quais eu cumprimento a todos aqui. Tem até um assessor de Vossa Excelência, não vou nem olhar para ele, eu não tenho nada a ver com a opção sexual dele, mas essa comissão no passado, ela é tão focada para o ativismo gay que ele chegou até me representar aqui na corregedoria dessa casa. Lógico que não foi para frente o processo, mas tudo bem. Eu aqui estou no 7º mandato, a grande maioria aqui está no 1º ou no 2º, e eu sou um certo arquivo aqui do bem ou do mal. Tá? Eu já presenciei aqui o seminário LGBT infantil, tá? Onde, inclusive aqui, a conclusão de pesquisas do pessoal da ABGLT em 11 capitais, publicada em Diário Oficial da União, chegou à conclusão que tem muito mais meninos gays que meninas lésbicas, mas não disseram qual foi a metodologia. É apenas aquela história para se vitimizar. E concluiu a pesquisa, Feliciano, dizendo que os símbolos religiosos tinham que ser retirados da escola. Mas vamos lá, há um ativismo gay. Até eu queria perguntar para o colega, perguntei para outro colega lá dele no passado, né, quantos ativistas gays tem no Conselho Federal de Psicologia? Participou que chegou primeiro, foi igual um imã, foi só trazendo. A resposta anterior é que não sabia. Eu falei, não sabe que você não sabe contar? Deve ser isso, mas tudo bem. Vamos lá. Inclusive, na questão aqui eu tenho uma irmã que é psicóloga também, tá ok? Na questão aqui de uma psicóloga que processou, ela foi bem clara naquele momento do seminário LGBT infantil, dizendo o seguinte: se 2 meninos começam a brincar, deixe de brincar à vontade com o sexo do outro, porque no futuro serão adultos mais seguros e mais inteligentes. Dei o troco e fui processado e fui absolvido. Agora, o que acontece? Vamos lá. Temos aqui o Plano Nacional de Promoção, Cidadania e Direitos Humanos LGBT. É uma cartilha que nasceu lá com a senhora Maria do Rosário, que apesar de não ser da comissão, podia estar aqui, não está aqui. Depois passou pelo Eli Salvati e agora está no Pepe Vargas. Entre outras coisas. Então, o objetivo que eu quero chegar é o seguinte: deixe as crianças em paz. Deixe a criança viver a sua inocência. Um pai quer que um filho e uma filha siga a normalidade. Se mais tarde ela vai adquirir, não interessa como, esse ou aquele comportamento, o que a gente pode fazer? Cada família encare da maneira que lhe for melhor. Entre outras coisas, isso aqui, publicado no Diário Oficial da União, o governo retirou do site isso aqui agora. Mas eu salvei, está comigo, está à disposição.
Onde querem chegar esse ativismo gay, além dos 10 bilhões de reais por ano que ONGs recebem no Brasil, para tratar de questões LGBT, de menor bandido, né, chamado de infrator, entre outras coisas aí. Curso de pós-graduação sobre diversidade sexual, o governo quer impor, o governo do partido do presidente. Valorização dos movimentos culturais LGBT. Classificar como inadequada para crianças obras com conteúdos homofóbicos. Então, livro para garotada, mas aqui, ó, tiver um homem e uma mulher com a criança, tem que ter 2 homens também, senão é livro homofóbico. Incentivar a produção cultural ligada à juventude LGBT. Desconstrução da heteronormatividade. Campanha nacional de sexo seguro para adolescentes LGBT, usando personagens adolescentes. Eu quero saber como domingo... Fala no meio da polícia. Vai chegar lá, vai chegar, meu comandante. Eu quero saber como vai passar a tarde, domingo à tarde, né? 2 meninos, né, falando um para o outro, ou recomendando o nosso filho que está assistindo televisão conosco para usar camisinha se for fazer uma relação anal com o outro. Criação de B-Gay, batalhão gay. Deve ser homenagem aqui, prevendo a chegada do Major Olímpio, meu superior aqui. Diz que 0800 LGBT, se liga para lá. Se for lésbica, digite 1. Se for gay, digite 2. Se for bissexual, 3. Travesti, 4. Transsexual, 5. Se for tudo isso aí, meia dúzia. Onde querem chegar com a educação em nosso país? Garantia de apoio psicossocial à população LGBT idosa. Bolsa Gay. Programa de combate à fome e à pobreza LGBT. Atenção domiciliar humanizada aos idosos LGBT. Programa Primeiro Emprego Gay. Turismo Gay. É o programa Viaja Mais Diversidade. MST Gay. A pergunta não é para quem, é para o presidente da mesa agora. Quem do PT está com esse maço na mão? Está aqui no capítulo da reforma agrária gay. Até terminar, presidente. Calma, presidente. Calma. Inclusão da juventude LGBT no primeiro emprego gay. Proibição de piadas LGBT. Pobre do Costinha, ainda bem que já morreu, não estaria preso. Campanhas publicitárias de valorização da população LGBT. Enfrentamento da homofobia, lesbofobia, transfobia e vai por aí afora. O apelo que eu faço, meu cumprimento aos senhores que estão aqui na mesa hoje, que tiveram a coragem de expor isso daí, como meu filho disse, né? Pouca gente tem coragem de botar para fora isso daí. Mas o que está mais em jogo aqui não somos nós adultos. Né? São as crianças. As crianças têm que ser respeitadas, o governo tem que respeitar a lei. Não pode via MEC sugerir aos municípios, no plano municipal de educação, voltar à questão da identidade de gênero. Isso é um crime, senhor presidente. Obrigado. E olha que eu não falo em nome até da igreja, porque tem muitos ateus que ligam para mim e falam que não quer isso para os seus filhos nas escolas. Esse é o meu testemunho aqui. Obrigado, senhor presidente, pela oportunidade. Parabéns a todos. E vamos ser todos felizes, respeitando o próximo e, em especial, respeitando aquilo que é de mais sagrado e que transforma um homem em uma mulher, que é o seu filho. Vou convidar a deputada Rosângela, que é a nossa vice-presidente. Todos os deputados, senhores parlamentares, já fizeram uso da palavra para presidir agora as manifestações de conclusão dos trabalhos por parte dos senhores convidados, senhoras convidadas. Na realidade, eu vou tratar agora de um assunto bastante delicado, que nós estamos com um cenário de conflito gravíssimo no Mato Grosso do Sul entre indígenas, Guarani Kaiowá e policiais. Temos 3 conflitos, eu estou sendo informado agora, com suspeita, inclusive, de que tem pessoas mortas, crianças mortas, e eu vou entrar em contato agora com as autoridades e vou pedir licença a vocês para que a deputada Rosângela possa presidir aqui a continuidade da sessão. Eu quero dizer aos senhores e senhoras que vou continuar trabalhando no sentido de que a comissão possa sempre ser um ambiente fraterno de debate, reflexão e respeito a todos e todas as propostas que chegarem até nós. Independente de eu concordar ou não com a posição, sendo aprovada na comissão, ela será encaminhada e conduzida da maneira que nós conduzimos hoje. E
nutro aqui um profundo respeito à comunidade LGBT, às pessoas que têm a sua orientação heterossexual, e não me cabe questionar, o Sóstenes me fez uma pergunta, ou colocar dúvidas sobre a manifestação de qualquer pessoa que hoje foi aqui convidada. Se um cidadão e uma cidadã faz questão de vir a esta mesa declarar que mudou a sua orientação sexual, ou nunca teve, ou foi por um problema, essa é uma questão, do meu ponto de vista, de fórum íntimo, e que merece ser respeitada e tratada dessa maneira por todos nós. Acho que todas as pessoas, independente da sua orientação, merecem o mesmo respeito. E é dessa maneira que eu procuro me pautar, e foi dessa maneira que eu procurei conduzir esta reunião no tempo que eu estive presidindo. Quero passar a palavra para o Joide Pinto Miranda e pedir que a deputada Rosângela encaminhe aqui a conclusão dos trabalhos. Senhor presidente, só para uma comunicação, aproveitando a Vossa Excelência estar presente, essa comissão, no período de 2013, nós tratamos do assunto aqui dos índios caiovás. Nós trouxemos eles aqui, ouvimos as suas demandas, encaminhamos para o governo, infelizmente nada foi feito, e nós previmos aqui numa audiência que essa miséria, essa desgraça iriam acontecer, e os índios, como minoria, deveriam ser ouvidos. Então, se o senhor puder levar o nosso abraço a eles, eu agradeço. Toda essa comissão, Boa tarde a todos e todas. Dando continuidade aos trabalhos aqui iniciados com o presidente Paulo Pimentas, eu gostaria que o senhor Joyce pudesse fazer suas considerações finais por um tempo de 3 minutos. Ok. Eu quero agradecer essa oportunidade e eu gostaria de falar que a homossexualidade não é uma opção, porque ninguém dorme hétero e acorda homo. E a homossexualidade não é uma orientação, porque ninguém é orientado a se tornar homossexual. Se nós formos afirmar que o indivíduo nasceu homossexual, nós estaremos chamando, não é Deus dos crentes, mas é o Deus soberano de incompetente, porque Deus criou macho e fêmea. E gostaria de falar também que não foi a Bíblia que fez eu transformar. O que fez eu me transformar é que eu olhava para as outras pessoas mais velhas e eu vi os meus amigos mais velhos sofrendo com a conduta homossexual, porque principalmente aqueles que são desprovidos de beleza sofrem, isso é uma realidade. Eu vivenciei e eu posso afirmar que todos os meus amigos que se relacionavam comigo eram infelizes. Eu nunca conheci uma pessoa no estado homossexual, já na idade avançada, feliz. Eu amo a minha esposa e o meu sonho é envelhecer com a minha esposa, tá? Então, querido, eu quero deixar aqui o meu agradecimento, eu quero afirmar essa verdade. Se você é problema seu, eu estou falando dos meus amigos. Você não é meu amigo, eu não te conheço, tá bom? Eu estou falando dos meus amigos, que eu me relacionava com eles. E olha que eu conheci homossexuais do Brasil e fora do Brasil. E hoje eu atendo pessoas que estão homossexuais. Por favor, gostaria de garantir a palavra do orador, por gentileza. E hoje eu atendo pessoas do Brasil inteiro e fora do Brasil que estão insatisfeitos com a conduta homossexual, tá bom? E essa história de homoafetividade eu também nunca conheci. E não foi porque eu era feio não, tá? Eu era uma pessoa bonita, tá? Em todos os aspectos. Eu nunca vi fidelidade no movimento homossexual com o qual eu vivia. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos. Obrigada, Jorge. Agora com a palavra a senhora Marisa Lobo. Vossa Excelência dispõe de 3 minutos. Tem perguntas para responder? Fica à vontade. Pois não, deputado. Havia uma pergunta que não foi respondida. Eu gostaria de, por gentileza, que ele respondesse a pergunta.
Presidente, só uma coisa, aqueles todos estão pregando respeito, tolerância lá atrás, pudesse agir da mesma maneira, né? Porque uma coisa é o que pregam, outra coisa é o que fazem. Então todo mundo do movimento que está aí atrás possa respeitar todos os oradores que vieram aqui, já que eles pedem tanto respeito. É só a recíproca. Obrigada, deputado. Eu já pedi para que o plenário tenha paciência, porque devemos ouvir a todos e garantir a fala de todos. Bom, eu sou o presidente da ABEX, Associação Brasileira de Ex-LGBT. Eu estou com 2 casos na minha cidade. São 2 rapazes que deixaram o travestismo. Levei um deles no SUS, porque ele colocou silicone industrial no peito. E o SUS disse para mim e para ele, se vira, o problema é seu, esse não é problema nosso. E ele está lá, enfermo, com um problema seríssimo no pulmão, e o SUS disse que não vai poder fazer nada por ele. Eu agradeço a minha família. Eu agradeço a minha família por ter investido na retirada dos 4,5 litros de silicone que eu coloquei quando eu estava na ignorância. Se não fosse a minha família ter pago um cirurgião plástico, talvez eu teria morrido, como existem outros que estão sofrendo com o silicone, querendo retirar, e o SUS não pode fazer. Eu louvo a Deus pela minha família, que investiu no dinheiro dela, não no dinheiro público, porque o SUS, a gente chega lá e fala assim, não, pode ir embora. Agora, para amputar, aí o SUS pode pagar. Né? Porque não é uma cirurgia, não é mudança de sexo, porque ninguém pode mudar aquilo que Deus criou. Deus criou macho e fêmea. É uma amputação. Presidente. Para concluir, obrigado. Eu queria pedir aos expositores que pudessem dar a sua resposta, as considerações e dar as respostas, porque já começou a ordem do dia, ser bem objetivo, senão nós não poderemos ficar aqui ouvindo a todos. Senhora Marisa Lobo. Meu nome é Marisa Lobo, estou aqui como especialista em direitos humanos, liderando esse grupo, e por trás desse grupo existem milhares. Não estou como psicóloga, mas como me perguntaram, como psicóloga, por que o Conselho de Psicologia me cassou, são vários motivos. Eles dizem que eu infringi todos os códigos de ética. Me acusaram, a militância LGBT, de curar gay. Aí eu provei no Conselho de Psicologia que eu não curo gay, que gay não é doença, que eu nunca ofereci tratamento. Eu tenho pacientes homossexuais, continuo homossexuais, nunca induzi convicções religiosas de orientação. E a minha sorte é que eu sou ética e eles puderam ir no Conselho, então, e falaram a meu favor, e o Conselho mudou a denúncia, porque queriam mesmo me caçar, numa militância terrível, LGBT lá dentro. E dentro do meu processo está escrito uma frase assim: quando ela diz na mídia que ex-gays existem, ela está sendo homofóbica, racista e preconceituosa. Fiquei em depressão 3 meses. 3 meses, porque eu sou uma das pessoas que mais tenta trazer essa visão de respeito mútuo. E a pessoa que mais foi sacrificada por estar fazendo isso. Homossexualidade, senhores deputados, não é doença, não é perversão. Quando nós nos referimos à homossexualidade, nós não podemos falar é um erro, nós não podemos usar esses termos, porque quando nós usamos esses termos, sendo ou não importa se você acha ou não acha, nós ofendemos aquelas pessoas que estão na homossexualidade, que são homossexuais, que se veem, se enxergam, e eles também sofrem, e por isso eu mais sofri. Eles também sofrem, eles têm que ser respeitados. Nós não estamos aqui, não foi para isso que eu vim, para induzir preconceito contra aquelas pessoas que já estão sofrendo preconceito social e sofrem. Mas também eu vim trazer uma outra visão de que existem pessoas, senhor vice-presidente, na sociedade que não são mais homossexuais. Como eles não são mais homossexuais? Por que eles resolveram não ser homossexuais mais? Não é objeto da nossa preocupação. Nós não estamos em questão e nem podemos mais discutir se nasceu, se não nasceu, se é doença ou não é doença. O fato é que as pessoas estão aí e elas têm que ser respeitadas. Esse grupo é muito maior do que sequer a psicologia sonha. Eles estão aí.
Então eu fui cassada, a justiça anulou minha cassação, eles apelaram para eu poder ir para o Conselho Federal, a maioria decidiu pela minha não cassação, me deram censura pública e provavelmente vão pegar esse vídeo e vão tentar me denunciar e me cassar agora, porque eu tenho censura pública, mas a verdade tem que ser dita. Vocês têm que ser respeitados, mas essas pessoas têm que ser respeitadas. Se eles mudaram por causa da sua religião ou não, um dos maiores direitos, dos direitos humanos, é a liberdade religiosa. Ninguém tem esse direito de impedir que uma pessoa tenha essa ou aquela religião. Eu nem sei direito o que é censura pública, eu só sei que eu fui lá e censurada. E o vice-presidente realmente foi uma das... Marisa. Tenho impedimento de me expressar, eu tenho impedimento de falar. Só porque ela está numa comissão da Câmara dos Deputados? E eu tenho medo que isso vire novamente um processo. O que ela está depondo aqui é uma contribuição com o parlamento. E eu não quero promover cura gay, porque eu como profissional sei que não é doença, mas eu também não quero promover esse discurso de ódio, esse discurso de ódio pelos dois lados, nem esse discurso de que é doença, de que é um erro, porque a pessoa que não tem a religião que a gente tem, ou que não tem essa concepção, ela está feliz como ela está. Eu não posso julgar a pessoa LGBT, mas também eu não quero que julguem as pessoas que se dizem homossexuais, porque elas estão aqui, é a prova viva que elas existem, e elas têm que ser respeitadas. Eu, como profissional, eu sinto e choro, porque eu recebo todos os dias pedido de pessoas que, como vocês, tentaram se suicidar um dia ou são depressivos porque a sociedade não aceita, eles também estão depressivos porque vocês não aceitam eles. E eu não sei para que lado vou, porque eu também não aguento mais sofrer com isso, entende? Mas eu resolvi de novo, deputado Marco Feliciano, em respeito aos senhores e demais deputados, enfrentar novamente o escárnio social. Só um minutinho, escárnio que eu vou passar, porque eu defendo o senhor vice-presidente. Não cura gay do que não é doença, está determinado. Eu defendo que as pessoas tenham direito de buscar ajuda, que o psicólogo possa não oferecer, porque ele não tem esse direito, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Mas pelo menos acolher essa pessoa, se for desejo dela, a gente ajudar ela. E com o tempo ela decide o que quer fazer da vida. Se ela resolver renunciar aos seus desejos para servir uma religião, para montar uma família, o que é que vocês têm a ver com isso? Senhora Marisa, se o homossexual, estou terminando, resolveu, eu quero ser gay, pai e mãe, independente de vocês serem evangélicos ou não, eu vou curtir minha vida, o que é que a gente tem a ver com isso? Nós só temos a ver com as crianças. Com as crianças, respondendo a resposta a pergunta da ideologia de gênero. Ideologia de gênero é desconstrução do ser humano enquanto pessoa, é criação de criança em gênero neutro. Crianças não. Adulto faz o que quiser com a sexualidade dele. Por outro lado, a igreja, nem ninguém tem o direito, quando tem uma criança que está lá e ela tem desejos homossexuais, a pessoa se acha homossexual criança, nenhum evangélico, católico, religioso, tem o direito de ir lá e impor a sua conduta, porque não é o seu filho. Mas o pai tem o poder sobre o seu filho. Então o pai cuida do seu filho do jeito que ele achar que deve, mas com respeito, com carinho a essa criança, cuidando e observando. E mais tarde ela que vai ser o que ela quiser. A orientação sexual é tua. Você faz com ela o que você quiser. É esse o direito que nós estamos brigando aqui hoje. Muito obrigada. Obrigada, senhora Marisa. Eu gostaria de chamar a atenção dos palestrantes que esse é o momento de explicação final, que pudesse respeitar o tempo, porque a gente já está na ordem do dia, inclusive em votação nominal. Então, quando não respeitar o tempo, vai prejudicar a fala de um outro expositor ou aqui dos trabalhos da mesa. Então, por favor, eu gostaria que se atesse ao tempo. Tá bom, obrigada, deputado. Com a palavra o senhor Rogério de Oliveira. Que bom. Vamos lá.
Cá estamos, né? Já que não está presente aqui, por quem eu começarei as minhas considerações finais e respostas às perguntas e questões colocadas, o senhor, me parece que é deputado Jair Bolsonaro, né? Mas que fique gravado que eu vou responder a ele quando ele faz a pergunta de quantos ativistas gays possuem no Conselho Federal de Psicologia. Eu gostaria de responder ele da seguinte forma: se o profissional, porque para ser conselheiro de um Conselho Federal de Psicologia ou conselheiro de um Conselho Regional de Psicologia, deve ser inscrito e ativo no Sistema Conselho de Psicologia. Se este profissional, psicólogo, basear seu trabalho no respeito e na promoção da liberdade, da dignidade, da igualdade e da integridade do ser humano, apoiado nos valores que embasam a Declaração Universal dos Direitos Humanos, se este psicólogo trabalhar visando promover a saúde e a qualidade de vida das pessoas e das coletividades e contribuir para a eliminação de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, se este psicólogo, em sua maioria psicólogas, atuar com responsabilidade social, analisando crítica historicamente a realidade política, econômica, social e cultural, se este mesmo profissional da psicologia atuar com responsabilidade por meio do contínuo aprimoramento profissional, contribuindo para o desenvolvimento da psicologia como campo científico de conhecimento e de prática, se este mesmo profissional psicólogo, em sua maioria hoje psicólogas neste país, contribuir para a promoção e a universalização do acesso da população às informações, ao conhecimento da ciência psicológica, aos serviços e aos padrões éticos da profissão e também zelar para que o exercício profissional seja efetuado com dignidade, rejeitando situações em que a psicologia esteja sendo aviltada, este psicólogo também deverá considerar as relações de poder nos contextos em que atua e os impactos dessas relações sobre as suas atividades profissionais, posicionando-se de forma crítica e em consonância com os demais princípios do nosso Código de Ética do Profissional Psicólogo. Se assim ele fizer, somos todos ativistas. Passando para a questão que diz respeito ao que nós tomamos aqui da Organização Mundial de Saúde, ao CID, APA, que é a American Psychological Association, de 1970, que vai tratar da questão de identidade de gênero, que infelizmente os nobres deputados, bem como outras pessoas, estão confundidos com as questões de orientação sexual. Eu me proponho, se os nobres deputados aqui, que ainda estão permanentes, considerarem que essa Comissão de Direitos Humanos é um local onde nós podemos contribuir para o debate, me proponho a encaminhar uma série de documentos para que nós podemos conhecer profundamente o que diz respeito a essa indiferença colocada cientificamente do ponto de vista dos direitos humanos e social entre vir a ser identidade de gênero e orientação sexual. E assim acalorar o debate mais do que isso. A gente puder esclarecer mais esse debate para que os senhores possam tomar uma posição mais clara em relação ao que está colocado. Então eu me comprometo, se assim for do desejo dos senhores, de encaminhar toda essa documentação para que possa ser apreciada pelos senhores. E me comprometo pessoalmente a vir aqui e dialogar com os senhores. Tá? Quanto ao acolhimento da psicologia, eu quero deixar bem claro que cabe ao profissional da psicologia acolher todo o sofrimento humano, todo o sofrimento que a pessoa estiver com ele, independente do que for. E estou concluindo, presidente. E que nós não podemos atuar do ponto de vista político, ideológico, de orientação religiosa, quando fala assim, que percebeu que errou, que distúrbios que precisam ser corrigidos, com várias questões que foram colocadas aqui. É isso que o profissional da psicologia não pode fazer. E quanto à cassação da resolução 10199, quero explicar aos senhores que isso cabe a nós, enquanto delegação de lei e de Estado, agir do que podemos e devemos fazer, que é o princípio da discricionariedade. Então, cabe ao Conselho Federal de Psicologia, sim, estabelecer os limites e a circunscrição da atuação profissional no seio da sociedade brasileira. Isso é delegação de Estado por meio de lei. E, por último, quanto ao meu voto no que diz respeito aos processos éticos, que são, na verdade, processos que são... nós somos instância recursal, eu quero dizer aqui para o nobre deputado que não está também, que fique gravado para ele, que isso aqui não se trata de um fórum de julgamento, mas tão somente de audiência pública. Então, cada questão deve ser tratada no seu devido local. E é assim que a sociedade brasileira se organiza. Obrigada, senhor Rogério. Presidente, pela ordem. A presidência cata a questão de ordem. Só para
eu possa nivelar a informação, aqui junto com o deputado Marcos Feliciano, propositor dessa audiência, me preocupa que o vice-presidente do Conselho Nacional de Psicologia... Conselho Federal. Desculpa pela nomenclatura, amigo. Venha falar tamanha mentira nessa mesa. Querer ludibriar com eufemismo, colocando palavras aí, e ele mesmo se contradiz. Primeiro ele lê, e aí fala que o Conselho tem vários requisitos, dentre eles, o requisito político. Aí depois ele mesmo vem aqui e fala que não pode discutir política no Conselho. Eu vou, pera um pouquinho, vamos ao menos combinar a mentira. Segunda coisa, se ele afirma aqui que todos são ativistas gays, tem que destituir esse Conselho agora, porque ele não representa os psicólogos. Não representa. E se tomar qualquer atitude contra a Marisa, nós aqui dessa casa temos que nos posicionar, porque essa casa aqui, ela não pode ser omissa e ela não pode ser cerceada no direito de convocar quem quer que seja, convidar quem quer que seja para prestar aqui o esclarecimento e vem conselhozinho querer falar besteira aqui dentro dessa casa. Não vamos aceitar. Por favor. Olha, eu queria... Presidente, deputado. Gente, por favor, nós já estamos caminhando, já estamos findando os trabalhos. Eu gostaria da compreensão de todos e todas. Essa casa é uma casa política. Cada um tem direito de expressar os seus pensamentos livremente, contanto que haja respeito. Dizer uma outra coisa, a audiência que está sendo aqui hoje realizada, ela foi aprovada com um requerimento numa sessão ordinária. Então, portanto, eu gostaria de contar com a colaboração de todos vocês. Com a palavra, a senhora Raquel Celeste. Vossa Senhoria dispõe de 3 minutos. Eu só quero agradecer ao convite, novamente, do deputado Marco Feliciano, da Marisa Lobo também, que nos representa, apoia a nossa causa, está do nosso lado, a presidente e a todos os meus colegas que tiveram a coragem de vir aqui enfrentar tudo isso. Como acadêmica de psicologia, eu me vejo realmente desafiada diante aqui do vice-presidente do Conselho Federal de Psicologia. A gente tem estudado muito o Código de Ética e assim, eu só quero me posicionar que realmente o que eu tenho visto dentro do Código de Ética, como o próprio vice-presidente aqui citou o texto, que realmente não, como diz lá nas vedações, no artigo 2º do Código de Ética, que o psicólogo ele não pode prestar nenhum tipo de indução ideológica, religiosa e tudo mais, a não ser a pedido do usuário, do paciente, como deseja chamar. Então, eu defendo, sim, essa questão da pessoa em sofrimento psíquico poder ter a liberdade de vir, e eu quero deixar aqui bem claro o meu apoio à Marisa Lobo nessa batalha. Também quero dizer, como já foi dito aqui, me posicionar dessa forma. O que eu acho que acaba ficando contraditório é que nós, pelo menos eu acredito que meus colegas aqui que estamos testemunhando, que somos ex-homossexuais, deixamos a prática homossexual, não estamos aqui lutando contra o movimento LGBT, não estou aqui lutando contra os gays, enfim, até porque eu fui um de vocês um dia. Eu não estou aqui contra ninguém, nós não estamos aqui contra isso. Estamos aqui lutando por direitos. E da mesma forma que vocês têm a luta de vocês, que eu acho justa na medida do que está debaixo da Constituição, eu também gostaria que nós fôssemos respeitados na nossa história de vida, que vocês também têm a história de vida de vocês, que não é fácil, nós também temos a nossa. Então, eu gostaria de respeito, nós realmente estamos aqui para, eu agradeço essa oportunidade de mostrar que existem essas pessoas e dizer novamente, estamos aqui representando um número grande. O Arley, ele comentou sobre 500 pessoas que ele atende, ele tem um grupo, eu faço parte desse grupo também, do GAP, também atendo assim, no sentido de que muitas pessoas,
depois que o meu testemunho se tornou público, junto com a página do pastor Marco Feliciano, da Marisa Lobo, se tornou público, muitas pessoas vêm realmente nos procurar pedindo ajuda, então nós não podemos ignorar essas pessoas. Eu agradeço novamente e é isso. Obrigada, Raquel. Com a palavra, obrigada, Raquel. Com a palavra, o senhor Claudomiro Soares. Bom, novamente também eu agradeço, né, essa audiência corajosa e, como alguém já falou aqui, histórica, e eu encerro só para poder dizer que, como que o deputado falou, que ninguém pode dizer que ninguém nasce gay. Quem diz que ninguém nasce gay foi John Gaion, o maior sociólogo e sexólogo americano, mestre de Michel Foucault. E tanto John Gaion como Michel Foucault recusavam peremptoriamente a ideia de que alguém nasce gay. E também a questão de disse que a homossexualidade é doença. Quem disse que a homossexualidade é um retardo no desenvolvimento da sexualidade foi Freud. Quem disse não se curam os homossexuais, embora sejam perfeitamente curáveis, foi Lacan. E aí, se a gente for para Fromm, para Albert Ellis, nós vamos ver que os grandes expoentes da psicologia chamaram a homossexualidade de doença, de patologia e de retardo. Se a gente ficar só com Freud, a gente pode afirmar com base em Freud que o homossexual é um retardado sexual. Isso é Freud. Então ele falou do que ele acha. E como eu disse, eu sou cientista, eu tenho que dar a evidência. E eu deixo aqui também, numa finalização, pedindo encarecidamente aos senhores, investiguem esse menino que os travestis espancaram e colocaram fogo nele lá na Bahia, que está registrado no documento da Secretaria de Direitos Humanos. E investigue também o desvio de recurso público, que foi falado aqui. E eu queria responder para o deputado Ezequiel, que ele falou que precisa saber como é que foi feita a Resolução 01 de 99. Eu tenho relatos de autoridades do movimento homossexual dizendo que percorreram todo o país, entendeu? Falando com cada lugar para poder conseguir a Resolução 01 de 99. E nesse relato dessa maior autoridade do movimento homossexual, ele diz o seguinte: nós vamos procurar as autoridades deste país e vamos saber quais são as que têm práticas homoeróticas, porque quem goza conosco embaixo dos lençóis não podem deixar de nos ajudar na nossa causa. É uma coisa nesse sentido. Então eu não sei se a resolução foi obtida por meio de chantagem ou por meio dos 400 milhões que o governo federal liberou nos últimos 12 anos para o movimento LGBT, dos quais pelo menos 25 milhões estão inscritos como inadimplentes no CIAF. Então eu não sei, é preciso que se investigue se a resolução 01 de 99 foi obtida mediante chantagem em questão da sexualidade dos outros ou mediante a transferência desses recursos, que ao que parece teve uma aplicação indevida. Foram 400 milhões. Queria só dizer também, ressaltando aqui como o pastor Marco Feliciano falou, que foi difícil trazer a gente para cá. Nós somos apenas 9 e não tem passagens e diárias para vir para cá. A Secretaria de Direitos Humanos e o Ministério da Cultura doou 200 mil reais para que a ABGLT fizesse um encontro privado em um hotel para se discutir as questões da diretoria. Então é dinheiro público sendo usado para financiar uma entidade de direito privado. E a gente que vem aqui prestar um serviço à nação, não temos um centavo. Então é preciso que se investigue isso, porque é dessa maneira, a partir da verdade, que a gente vai poder mudar a história dessa nação, não só na questão LGBT, porque se for investigar a questão de quilombola, indígena, tá tudo no mesmo saco. Então investiguem isso, verifiquem isso, e eu agradeço pela oportunidade. Obrigada, senhor Claudomiro. Eu queria pedir ao plenário paciência, só mais um pouquinho, já estamos finalizando. Com a palavra, o senhor Arley Lopes. Vossa Senhoria dispõe de 3 minutos. Eu gostaria de agradecer a todos os deputados, a essa audiência, que aprovaram essa audiência. E teve um deputado que eu não me lembro o nome, mas ele estava falando sobre os abusos. E eu tenho números, tá, dentro daquilo que eu atendo. Então nós temos um número de mais ou menos 70% das pessoas que sofreram, que estão na homossexualidade, que estão pedindo ajuda, que sofreram abuso. Não estou dizendo que quem é homossexual sofreu abuso, não é isso. Mas eu estou dizendo que colaborou por uma grande parcela dessas pessoas. E que 90% dos homens que estão no meu grupo, que são mais de 500 pessoas,
sofreram ausência paterna na sua construção, da sua identidade. Então, são fatos, são coisas reais, fazem parte do meu dia a dia com eles. Então, assim, eu não sei aonde que nós vamos nos encaixar nisso dentro do Conselho de Psicologia. O que eu quero e que eu venho aqui pedir é que nós possamos ser atendidos, que pessoas que estão buscando ajuda possam ser atendidas no seu sofrimento humano. Eu não estou falando para tratar de sexualidade, estou falando para tratar sofrimento humano. Ou seja, abuso precisa ser tratado. E muitas vezes essa pessoa que vai lá com abuso, essa pessoa que vai lá com ausência paterna, no seu processo de construção ali da sua infância, tem sérios problemas emocionais. E muitas vezes, por chegar no psicólogo e dizer que é homossexual e que quer tratar alguns processos, são impedidos de tratar porque eles temem serem taxados de profissionais que estão curando gays. Então, eu não sei onde nós vamos nos encaixar aí. Só espero que nós possamos ter uma voz para sermos ajudados. Obrigado, senhor Arley. Vossa Excelência quer usar a palavra? Da Rosângela Gomes, aos nossos convidados, aos parlamentares que ainda permanecem aqui. Mais uma vez eu quero parabenizar a Comissão de Direitos Humanos por ter se desdobrado, ainda que a contragosto de alguns, a audiência aconteceu, foi fantástica, vai ser reproduzida em todas as Assembleias Legislativas, vai ser reproduzida, se Deus quiser, em todas as câmaras municipais, porque esse aqui é só o primeiro passo. Depois desse passo, eu quero ver onde vai acontecer quando toda a população vier ao Conselho de Psicologia Federal pedindo ajuda, porque é só o que nós estamos pedindo, senhor Rogério, é ajuda. Que bom, esses braços abertos que abracem a todos de verdade. Para terminar, só falando sobre a ideologia de gênero, todos nós estudamos muito, nos debruçamos sobre o gênero, sobre a ideologia de gênero aplicada no PNE e agora no Plano Municipal de Educação. E não são só evangélicos, não. Católicos, ateus, todas as pessoas estão se dobrando no país inteiro. Ontem tivemos a notícia que em mais de 1.000 municípios terminou essa porcaria não sendo votada. Graças a Deus por isso. Nós vamos ter que nos retirar agora. Eu quero me despedir já dos meus convidados. Depois eu dou um abraço a vocês. Está tendo votação nominal. E, Claudemiro, você é um arquivo vivo. Entendo toda a sua percepção. Vamos voltar a nos falar. Um abraço. Obrigado, deputado Marcos Feliciano, autor do requerimento que realizou essa audiência de hoje. Agradecer a todos os presentes, agradecer a todos os convidados palestrantes, agradecer a todos os senhores e senhoras e dou por encerrada essa audiência aqui na Comissão de Direitos Humanos. Muito obrigado, boa tarde. Vamos entrar aqui agora.